Mas tudo ótimo. Muito É a mesma obrigada por estar coisa aqui aqui. mais uma semana aqui com a gente. E eu já queria começar com a nossa conversa, Pedro, falando um pouquinho aí, né, dessas motivações para a recuperação do nosso mercado brasileiro. Após as altas dos últimos dias, a gente viu aí, né, até o nosso índice bem descolado até do exterior. Você acha que a gente pode passar aí por fortes correções nos ativos? Como que o investidor pode se proteger desse momento? Uma boa ideia seria vender os ativos para garantir algum lucro ou não? Começar a procurar aí, talvez, de repente, setores mais defensivos? Vamos lá. Assim, acho que respondendo o mais simples primeiro, tudo depende de quais ativos a gente está falando, né? Nos últimos dias, eu tenho ressaltado nos nossos canais aqui, enfim, o pessoal que nos acompanha, que a gente viu algumas mudanças bem positivas no fluxo institucional, que é o que vinha incomodando, principalmente aí nos ativos de bolsa. O gringo, basicamente, desde dezembro, se eu fizer um levantamento, queria perguntar se eu posso compartilhar aqui a tela para vocês para mostrar alguns dados interessantes. Mas ele de dezembro para cá, só de índice futuro, né? Em futuros ele comprou quase 8 bilhões de reais. Né? A gente pode ver esse dado por essa evolução aqui, né? Então, eu peguei do meio de dezembro até hoje, e o cara comprou 7,6, 7,5 bilhões em índice futuro. Só em janeiro, falando em papéis, já são quase 25 bi de reais. Tá? Então, assim, o fluxo estrangeiro está muito forte. O que vinha incomodando é o institucional. O que acontece com o institucional? Né? O institucional está recebendo muito resgate. A gente tem que lembrar que esse ciclo médio aí dos resgates, até eles serem efetivados, é de 30 dias. Ou seja, os resgates feitos lá em dezembro, no comecinho de janeiro, que estava tendo muito, eles impactam depois. Né? Então a gente consegue ver essa evolução diariamente, né, nos resultados positivos e negativos de fluxo na bolsa por parte dos institucionais. Porém, o ponto que eu ressalto, né, então eles inclusive estão vendendo índice futuro também, mas o ponto que eu ressalto aqui beleza, como eu disse, em dezembro, comecinho de janeiro, a gente estava com 1 bi e meio, 2 bi de resgate dia, né, tinha semana que fechava 10 bi, foi um volume assim avassalador, muito relevante. Agora o fluxo já está diminuindo, e como eu falei, aqueles resgates mais antigos já foram feitos. Falta uma pequena parte disso, né? E aí, por que eu fico, de certa forma, otimista com isso? E aí reforço novamente que é muito importante ter cautela com o que eu vou falar, né? É o que a gente chama de bottom fish, né? O institucional tem feito um bottom fish phishing nos últimos dias, que é basicamente esquecer um pouco da cesta completa, né? Esquecer um pouco do índice e procurar as oportunidades que ficaram lá atrás. E onde que a gente vê isso? Lógico, pelas variações percentuais de ações, a gente viu isso aí em BID, em PETs, em Via Varejo, que, assim, ações que tiveram um retorno à média, que teve alguns dias que tiveram até limite de alta, mas o ponto que eu chamo a atenção aqui os fundamentos nos últimos dias têm conversado com o fluxo. Né? Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui para vocês uma ferramenta que mede distorções de volume nos ativos. Né? E nos últimos 3 dias, a gente teve como top 1 e top 2, ou seja, os ativos com maior volume, empresas que soltaram fato relevante no dia anterior. Então, por exemplo, Braskem aqui hoje. Braskem soltou um fato relevante, até abri aqui no plantão de notícias da B3, falando sobre um cancelamento de oferta secundária. É um negócio que assim, acaba dando um excesso de liquidez, um excesso de oferta ali no mercado momentaneamente, pressiona o preço. Então, cancelaram a oferta e imediatamente o preço do ativo reagiu a isso. Né? Outros exemplos que eu posso citar essa semana foi a própria Pets, né, que comprou uma das suas concorrentes, não deu outra. Né? Acho que foi ontem, deu 1.500% de distorção. Ou seja, quando os fundamentos passam a voltar a conversar com o fluxo, isso é muito positivo. Aconteceu com Açaí, com Pecar, com Carrefour, saiu lá a notícia de que o CAD aprovou
a compra do grupo Big pelo Carrefour, isso afeta seus concorrentes, né, o açaí, o pão de açúcar, e esses ativos estavam de novo também no top, distorções de volume. Então isso é um ponto muito positivo, porque esses papéis, principalmente os menores, né, porque o gringo olha para Petro, olha para Vale, né, não é à toa que a Petrobras está num rally gigantesco, mas o institucional gosta desses papéis mais esquecidos, dessas small caps, que ele teve que vender algumas semanas atrás, simplesmente porque ele tomou um resgate, né? Então, ele faz o que a gente chama de bottom fishing, e falando com bastantes gestores, bastantes mesas, as próprias casas de análise, né, enfim, Sell-side, têm enviado a eles relatórios fazendo screenings desses papéis. São seleções estratégicas, dizendo, olha, isso aqui é uma boa oportunidade para pegar lá do fundo, está muito atrasado e tudo mais. Então, por que voltar a ver sentido aí, a voltar a ter uma relação entre o fundamento e o fluxo é muito positivo? Primeiro, porque a gente vê que, de fato, né, por dentro das casas, parece que o ritmo dos resgates diminuiu. Não é parou, diminuiu. Segundo, o gringo não para, né? São 27 pregões em sequência comprando. E terceiro, como eu falei, eles caíram simplesmente por motivos técnicos. Então os fundamentos pararam de conversar completamente com o fluxo. A gente viu empresas caindo 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Né? Então é um negócio completamente surreal. E no momento que essa tormenta toda passa, é lógico que surgem oportunidades. Agora, os papéis que andaram mais, perdão, os papéis que andaram mais, que foram os resgatados aí pelos gringos primeiramente, né, Vale, Petro, putz, é difícil falar que vai ter uma correção, porque minério está voltando a ser muito forte, como esteve em grande período do ano passado, petróleo, com N tensões aí com a Rússia, com a Ucrânia, várias questões macro, está sendo pressionado também, né? Isso tem impulsionado as nossas ações, que ainda estão baratas, né? Então é muito difícil. O ponto preocupante aqui é o mercado americano, né? Então a gente underperformou as bolsas americanas por muitos meses, né? Ficamos totalmente abandonados. O EWZ, o índice em dólar, que representa o Ibov lá nos Estados Unidos, foi assim, um dos piores do mundo, só que essa situação não se sustenta para sempre, né? Enquanto o S&P fez aí 10% para baixo nesse ano, a gente fez 10% para cima. Putz, a gente tem a faca e o queijo na mão. O problema é que, né, se o S&P continuar corrigindo muito forte, a gente não consegue fugir, né? Então, se não fosse a Bolsa Americana, eu suspeito que a gente já teria andado bem mais, tá? Então, aqui, dando um overview sobre fluxo, seria mais ou menos isso, Paulo.